Oi, meus amigos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, estudando, aprendendo sobre o nosso Deus. Isso é muito importante, para mim faz uma diferença tremenda e eu espero que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. Se você ainda não me conhece, eu sou José Alexandre, sou servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra em nome de Jesus. E começando, queridos, com a pregação hoje de Billy Graham, que é a seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. Como há pessoas solitárias hoje em dia, mas Deus não criou o homem para viver numa solidão miserável. Naquele primeiro Éden, o próprio Deus visitava Adão todos os dias. Uma das coisas mais encorajadoras que Jesus disse aos seus discípulos foi: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Mateus 28, 18. O Senhor veio para restaurar a comunhão entre o homem e Deus e acabar com a solidão do ser humano. Jesus Cristo acabará com toda a solidão da sua alma. Ele será o seu amigo e companheiro. Bom, queridos, né? Como sempre, Billy Graham nos dando uma aula de como sermos cristãos realmente verdadeiros, né? E hoje chamando nossa atenção para a condição que só Jesus Cristo acabará com a nossa solidão. Então, o vazio que há, se há esse vazio em alguém, né, esse vazio ele só é preenchido com Jesus, com o amor de Jesus, né? Então, que a gente nunca esqueça disso, né? Se você tem um vazio, se você está se sentindo chateado, está se sentindo sozinho, solitário, Jesus está com você, né? Isso é, e é para sempre, são todos os dias, né? E, queridos, hoje, para a nossa reflexão, essa semana a gente está falando sobre o Salmo 37, só hoje eu vou dar uma paradinha, uma pausa no Salmo e vamos falar sobre um outro assunto. Ficou na minha cabeça esses de 2 dias para cá, de falar sobre isso, falar sobre o medo da morte, né? Você tem medo da morte, meu querido? Então a reflexão nossa hoje é essa, né? Se você tem medo da morte, né? E coincidentemente, quer dizer, não é coincidência, mas hoje, 2 de novembro, né? Hoje, quarta-feira, dia de finados, e eu só atinei que hoje era finados ontem à noite, né? Quando eu estava me preparando, estudando um pouquinho a Bíblia, daí que eu me lembrei que hoje é finados, né? Então, Deus me usou, talvez eu realmente precise ouvir isso, talvez você precise ouvir o que a gente vai falar hoje, por isso que a gente saiu da, do Salmo, né, hoje, para falar sobre isso. Então não foi, não foi a minha vontade, não foi o José Alexandre que resolveu mudar, né? Ficou na minha cabeça, aquilo ficou me, não incomodando, mas né, aquilo não saiu da minha cabeça, então com certeza alguém precisa ouvir isso. Talvez eu, talvez você, meu querido, talvez você, minha querida, talvez todos nós precisemos ouvir um pouco sobre esse assunto. Tá bom, querido? Então, primeiro que em Isaías, capítulo 57, versículo 2, né? Primeiro, ele diz o seguinte, que o profeta Isaías diz o seguinte: os que são corretos morrem, ficando livres do sofrimento. Finalmente descansam. Eles viveram bem e com dignidade e agora estão em paz. Amém. E separei também outro, queridos, que é o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. E ele diz o seguinte, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém. Aqui em Filipenses é Paulo, né? Escrevendo, ensinando
aos Filipenses, aqui Paulo falando da morte, o que a morte representa para ele. Então, né, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, queridos, que a gente vamos refletir hoje, né, sobre isso. A pergunta é essa, né? Você tem medo da morte? Então reflita bastante sobre isso hoje, né? Hoje é o dia de finados, a morte é uma situação, vamos dizer assim, que todos nós enfrentaremos, né? Ricos, pobres, brancos, pretos, qualquer um, né? Não tem escapatória, não tem, então não há distinção nenhuma de cor, de raça, de nada. Todos enfrentaremos a morte, né? E para alguns, né, que temem a morte é o final, é o fim de tudo, né? Para a gente, para nós cristãos, nós sabemos que não, a morte é o começo de tudo, né? Eu sempre digo aqui, para mim a morte é o começo de tudo. Aí sim começaremos uma vida plena, uma vida serena, sem sofrimento, uma vida ao lado dos nossos entes queridos, uma vida sem aflições, sem dores, sem doenças, né? Daí sim será uma vida realmente que poderemos chamar de vida, né? Vida com V maiúsculo, daí sim. E qual a condição, né, para a gente alcançar essa vida, né? A condição está aqui, levar uma vida reta. Quando Paulo diz aqui, porque para mim o viver é Cristo, né? Eu, José Alexandre, entendo. O que ele quer dizer com isso? Para ele o que vale é viver como Cristo ensinou, é viver da maneira que Cristo nos mostrou que é a maneira certa de viver. Daí colheremos os frutos de viver na retidão. Qual é? O morrer é ganho. Por que o morrer é ganho daí? Porque daí realmente iremos, né, para a vida eterna, iremos ter essa vida maravilhosa, esse começo daí que eu disse, né? E a mesma coisa que o profeta Isaías também, capítulo 57, versículo 2, em outras palavras, ele fala a mesma coisa. Os que são corretos morrem, né? Nós vamos morrer, não tem como. Ficando livres do sofrimento, finalmente descansam. Então, quem morre em Jesus Cristo, né, quem morre, quem leva a vida na retidão, né, esses aí descansarão, ficarão livres do sofrimento e descansarão. Eles viveram bem, eles viveram, desculpe, bem e com dignidade, e agora estão em paz. Então, queridos, né, reflita bastante sobre isso. Se você, né, aceita a morte, porque ela faz parte da nossa vida, né? A morte faz parte da nossa vida. Você aceita isso? Você tem medo de morrer? Eu, né, falando de mim, eu antes de ser convertido, eu tinha medo mesmo, não gostava nem de falar sobre esse assunto. Eu tinha medo de morrer, eu falava, não quero morrer, imagina, e vai acabar tudo, e não quero, e a incerteza do que eu estaria, né, enfrentando na morte, que eu estaria encontrando daí após a morte. Eu não gostava nem de falar. Hoje em dia, não que eu queira morrer, é claro que eu não quero morrer, né? Tenho muito que viver ainda. Quero viver bastante ainda, se Deus assim permitir, quero viver bastante. Mas a morte não me assusta mais, porque eu sei o que eu vou encontrar após a morte. Eu creio nisso que nós acabamos de ler. Então eu sei, né, que é isso que vai acontecer comigo, né? E eu quero que você, né, analise, que você reflita para saber se você também tem essa certeza, se a morte não lhe causa mais medo, não lhe causa espanto, né? Se não lhe causa uma repúdia, não quero, imagina, não quero nem falar sobre isso, como eu tinha essa reação há anos atrás. Então pense nisso, querido, tá bom? Hoje é um dia, né, especial, um dia é feriado, hoje a gente tem mais tempo para refletir, vamos ficar aqui com a nossa família, vamos lembrar, né, dos entes queridos também que não estão com a gente mais, mas vamos lembrar dessa maneira, não com tristeza, né? A saudade eu sei que é forte, dói, eu também já perdi muitos entes queridos, a gente sabe que a saudade aperta muitas vezes, mas vamos, né, hoje, e toda vez que a gente pensar, que a gente lembrar deles, vamos lembrar
com alegria, né? Vamos lembrar com satisfação de termos vivido ao lado de pessoas tão amadas, tão queridas e, né, tendo a certeza, né, que elas estão descansando, estão em paz, né, esperando a volta de Jesus para que eles e nós também, né, sejamos levados às nuvens e de lá, né, encontraremos com o nosso Deus, encontraremos com as pessoas que a gente ama, que a gente não vê há muito tempo, e de lá seguiremos, né, para as mansões celestiais, tá bom? Pense nisso, querido, tá bom? Não deixe hoje que seja um dia de tristeza, mas sim um dia de esperança para todos nós, tá bom, queridos? Então é isso, me desculpa que me alonguei um pouquinho, passei de 10 minutos, mas hoje foi um dia assim que Deus, né, me usou para que a gente mudasse de assunto, né? Mas amanhã, se Deus permitir, né, claro que a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus sempre, né, ela é feita, a vontade de Deus é a principal, não importa a minha vontade, não importa a vontade da gente, né, a vontade de Deus sim que importa. Então, se Ele permitir, amanhã eu estarei de novo aqui com vocês, falando sobre o Salmo 37 e aprendendo mais um pouco e divulgando e semeando a palavra do nosso Pai em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Não esqueçam que o importante na nossa vida é agradar a Deus, é fazer as coisas que nos levem e nos aproximem cada vez mais de Deus, nos levem perto cada vez mais do nosso Pai Celestial e que Deus está sempre no controle, né? Sempre, sempre, sempre Deus está no controle, que a gente nunca esqueça disso. Na vida e na morte, Deus está no controle, tá bom, querido? Pense nisso e tenha um dia de paz, um dia de esperança, que Deus nos dê muita paz nesse dia e que a gente lembre dos nossos entes queridos, mas que a gente lembre com alegria, tá bom, queridos? Eles estão bem, eles estão em paz, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, então, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.